Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre narcisistas manipuladores. Mas eu não quero falar sobre esse narcisista clássico, né? Que é o soberbo, o altivo. Hoje eu quero falar para vocês sobre o ressentido, o oculto. Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final desse vídeo. Por quê? Porque o narcisista clássico, né? Ele é totalmente orgulhoso, altivo, prepotente, sabe? É aquela pessoa que é expansiva. Todo mundo vê que ele canta mais do que faz, né? Ou seja, a imagem que ele cria é maior do que ele. Mas e o narcisista oculto? O narcisista oculto, por exemplo, ele se camufla de várias maneiras. Muitas vezes eles se parecem tímidos, simples, pessoas bondosas que até cometem atos que são totalmente altruístas, coisas, né, que uma pessoa boa faz, que a princípio acreditamos. Não estou falando que não há pessoas boas, mas eu estou falando do teatro, né, que o narcisista oculto faz. E por trás dessas manifestações de caridade, até de amor, de cumplicidade, de amizade, de timidez, de retraimento, você nota que há uma espécie de humildade, de humanidade. E você, quando olha uma pessoa dessa, você fica totalmente encantado. Por quê? Porque ela é totalmente diferente, né? Ou seja, você já criou uma simpatia com ela, você já criou um vínculo, né? Ou seja, você viu essa pessoa lhe propôs algo, né? Que você sente que falta em você. Mas muitas vezes nós não percebemos, né? O porquê? Porque a pessoa que quando você admira ou você idealiza na verdade uma parte sua nela. O que seria? Um tipo de pessoa que você gostaria de conhecer, um tipo de pessoa que você gostaria de fazer amizade, de até mesmo namorar, entendeu? Porque é uma parte sua dela, porque é um tipo de pessoa que você idealiza. Então, todas as pessoas têm essa necessidade de ter alguém que a complementem, tá? Isso acontece em vários ramos, né, da nossa vida. Mas o interessante é que aquilo que você sente sobre a pessoa não diz sobre a pessoa, diz sobre o que você sente. Então, a partir daí, né, e com essa imagem que ele vai criando um laço emocional, né? Mas um laço emocional entre você para com ela, não dela para com você. Porque ela demonstra esses atos, tá? Não porque ela é uma pessoa boa, vamos dizer assim, por essência, mas ela faz isso, na verdade, para ter a aprovação. E uma das características que vemos, ela tem uma espécie de falsa modéstia. Essa falsa modéstia, muitas vezes, ela se deprecia em público. Por quê? Ela se deprecia em público para receber elogios e validação das outras pessoas. Então, o narcisista oculto, constantemente, ele se rebaixa, viu? Ele é uma pessoa que faz um ato bom, mas muitas vezes ele fala totalmente ao contrário. Ele faz um ato bom e fala, nossa, eu não sou bom. E a pessoa vai relembrando ele dos atos que ele fez. Então ele percebe que essa pessoa está criando um vínculo com ele. Então quanto mais, vamos dizer assim, vitimista, mais miserável é, mais vínculo a pessoa cria para com ele. Só que ele está utilizando essa pessoa apenas para ser usada. Então, isso abrange muito no segundo aspecto, que é a vitimização. Porque eles sempre se colocam como vítimas da circunstância. Isso traz, na maioria das vezes, simpatia, apoio. Então, muitas vezes, essas pessoas que ajudam e diz constantemente que é perseguida e reclama, é estranho, né? Por exemplo, até pessoas que dizem serem cristãs, nada contra os cristãos, tá? Porque Cristo no Sermão da Montanha, ele fala bem assim que alegrai-vos, né, quando fores perseguidos por causa do meu nome, porque de vós é o reino dos céus. Então ele fala muito isso no Sermão da Montanha, que é para a pessoa alegrar. Mas uma pessoa que é narcisista ou é ressentida, na verdade, não se dá bem com as afrontas, né? Ou seja, ela quer mostrar que é melhor para os outros, mas mediante, na verdade, uma superioridade intelectual. O que significa isso? Ao contrário do narcisista violento, ela é mais dissimulada, mas só que ela demonstra, na verdade, por esses pequenos atos de bondade.
E quando as pessoas não fazem, não ajudam, né, ou não lhe dão apoio, ele se sente totalmente desesperado. Então a partir daí faz o quê? Ele se rebaixa mais e mais para ter validação, sabe? Então ele se desvaloriza, né? Você acha que é o sinal da menos-valia, mas na verdade não, ele está fazendo apenas uma falsa modéstia, tá? Porque ele sabe que esse é o único jeito que ele tem para convencer as pessoas. E com isso também ele tem a falta de empatia. Por quê? Por mais que eles pareçam totalmente compreensivos, as suas demonstrações são totalmente ao contrário. Porque quando você vai pedir ajuda para essa pessoa, ela sempre justifica. Teve algum problema na minha família, teve algum problema comigo, sabe? Essa pessoa ela sempre tem tempo para que os outros a favoreça, mas só que ela nunca tem tempo para ela ajudar as pessoas. Então você vê que é uma disparidade muito grande, tá? Então o narcisista oculto, ele tem mais a tendência, na verdade, de querer receber do que querer dar, tá bom? E quando ele dá, na verdade, ele estabelece uma espécie de troca. Então quanto mais você se relaciona com ele, mais vínculo você cria com ele, mais submisso você se torna dele, na verdade. Então quando você rompe esse vínculo, o que que acontece? Ele vai falar que você era uma pessoa que foi totalmente ingrata para com ele, né? E que você merece todo o sofrimento do mundo. Então você vê que quando você o desvincula, na verdade, né, se desvincula dele, ele não fica feliz, ele fica triste, porque você era um suprimento de energia para a vida dele, tá? Então quando você se afasta dele, ele vai começar, por exemplo, se utilizar das pessoas em volta dele para denegrir a sua imagem. Mas quais são as atitudes que você deve tomar em relação ao narcisista, quando você sabe, na verdade, quando ele tem essa característica que é totalmente ao contrário, sabe? É aquele narcisista vitimista. Então você pode mesmo estabelecer uma conexão, mas manter seus limites claros, porque problema cada um tem o seu. As pessoas sim se ajudam e tudo, mas quando a pessoa se olha praticamente como vítima, você tem que ficar muito esperta e ter muita cautela quando conversa com essa pessoa, porque essas pessoas são as mais dissimuladas. Isso você vê, tá? Tanto a nível religioso como ideológico. O segundo é o reenquadramento, né? O que a PNL chama, na verdade. Você muda a expectativa como você vê essa pessoa e como você reage ao comportamento dela. Porque você tem que reagir à reciprocidade. Se você foi recíproco com ela e ela foi recíproca com você, tudo bem. Mas se na maioria das vezes essa balança, né, está totalmente desigual, você tem que desconfiar, porque você está vendo que você que está sendo totalmente prejudicada. E a terceira é a ancoragem, né? Então você tem que manter a calma, né, por exemplo, para evitar, e a confiança também, para evitar diversas adversidades. Porque sempre quando você vai conversar com ele, ele sempre vai se sentir vítima, né? Então eu acho muito estranho, né? Por exemplo, até mesmo na cultura brasileira, as pessoas têm a cultura da vitimização, tá? Então, a vitimização, sim, é uma forma de narcisismo. E se vocês quiserem, eu posso falar até um vídeo a respeito sobre esse comportamento que os brasileiros têm, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, né, comentem, entre no canal aí, do nosso canal, né, no botão das notificações, dê um joinha. Então, curta o nosso canal, entre, comente, conta a sua história. Qual a história que você passou com alguém que sofria desse tipo de vitimismo, tá? Então, é sempre bom, tá? Nesse caso, você sempre ficar esperto com a atitude do narcisista, tá bom? Quanto mais que foi se dar uma de coitadinho, viu? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.